Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boas-vindas ao nosso terceiro encontro de direção de arte. Vamos falar hoje bastante sobre cor, que é um negócio muito interessante, que acho que vários de vocês também já conhecem, porque é um interesse coletivo de quem faz produção cultural bastante grande e influencia mesmo nas narrativas, né? Então, é bom conhecê-las e usá-las a nosso favor. Lembrando aqui, ó, que o Circuito Online é uma parceria do Instituto Ladainha com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, da onde a gente está transmitindo aqui, e eu estou ao lado, me salvando aqui, a Aline Abreu, fazendo a tradução de Libras. Então, vou tentar ajudar com soletrar umas coisinhas, né, Aline? Que vira e mexe, eu trago umas palavras meio cabeludas. Mas vamos lá então, turma. Bom, seguinte, lógico, tenho que lembrar vocês da dinâmica da foto no início, da foto no final, de que eu dou uma olhada nos comentários de vocês, mas convido vocês a abrirem a câmera e fazerem as perguntas, que é muito bacana também para a gente interagir, para pegar o interesse de vocês, e que se vocês só abrirem aí o microfone e falarem, eu não estou ouvindo, porque o ponto está aqui, que se eu colocasse o microfone eu ia ouvir a mim mesma, e acabar num sanduíche, talvez, me repetindo, me confundindo nas ideias. Então, vamos lá, falar sobre cor. Bom, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a cor, o estudo da cor, ela surge a partir de experimentos físicos, né? Então, a nossa apreensão da cor é uma interação com o ambiente que depende de fenômenos físicos, né, que é em si um fenômeno físico. E a cor, ela começou a ser estudada principalmente a partir dos estudos sobre a refração da luz, feitos por Newton ali em 1670, por aí. E qual que era a grande questão para ele? Que já se tinha visto uma decomposição de cores, acreditando que era perturbações da luz, sujeiras em certos dispositivos que interfeririam na luz. Mas ele achava que não, que as cores estavam dentro do espectro da luz e fez um experimento que é o experimento do prisma. Ele colocou um prisma e um feixe de luz entrando por ele. Ele fechou uma janela que tinha entrada solar e, para entrar o mínimo feixe possível, o feixe que entrou, ele colocou um prisma na frente desse orifício e a luz se decompôs. Então, o raio de luz que entrou, branco, saiu em 7 outras cores, que são as cores do arco-íris. E a partir daí, então, ele percebeu que a cor branca possuía, a luz branca, possuía outras cores dentro dela, outras cores luminosas dentro dela. Mas tem uma grande importância aí da gente separar o que é cor-luz de cor-pigmento. Porque no processo físico, o que acontece é a luz bate num objeto e essa refração vem ao olho com uma informação de cor, que é as cores luz são frequências, né? São ondas. E a luz que não é absorvida, que é refletida para o nosso olho. E é assim que a gente vê a cor. Então, a luz que vem já tem em si uma cor, a gente consegue manipular isso. Então, por exemplo, é muito diferente você falar sobre a cor que a luz da sua televisão emite e a cor de um objeto. Então, existe essa separação entre a cor-luz e a cor-pigmento, sendo a cor-luz a própria emissão da luz e a cor-pigmento relacionada mais aos objetos, às tintas, ou seja, a refração que atinge o nosso olho. E isso faz com que as cores primárias de luz sejam diferentes das cores primárias de pigmento. As cores que a gente aprende, as cores primárias que a gente aprende no colégio, que são o vermelho, o azul e o amarelo, são as cores primárias de pigmento. Enquanto que as cores primárias da luz são o verde,
o vermelho e o azul. E é isso que forma o tal do RGB, que é são as iniciais das cores em inglês e que compõem uma área de coloração, né? Você pode manipular a emissão do verde, do vermelho e do azul dentro de um software de edição de vídeo para alterar as cores da imagem. Então, vou até clicar aqui, para a gente já acessar um sistema de coloração para vocês verem, né, um software que faz coloração do DaVinci, que é muito popular. É um software gratuito, mas ele é um software de edição, de coloração, principalmente usado, muito usado para coloração, porque ele é muito rico. E ele, embora seja gratuito, depende de uma máquina muito potente. Então, essa gratuidade, ela é boa na medida em que a gente não precisa pagar mensalmente um software, comprar um software, mas a gente precisa ter uma máquina que ela em si é muito poderosa e muito cara. Poderosa no sentido de processamento de informações mesmo. E aqui, essa é uma página online que é a DaVinci, né? O sistema DaVinci Resolve promove os aparelhos dela. E o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é o sistema RGB. Só para vocês verem que quando a gente está falando sobre uma coloração no próprio computador, né? Uma pós de cor, o que a gente tem em mente é diferente de quando a gente está compondo um cenário, de quando a gente está compondo uma roupa, né? Um figurino, uma maquiagem. E aqui, vocês estão vendo aí, 5 escopos para guiar sua correção de cores. Via de regra, são 3, né? Seriam 3. Mas eles estabeleceram mais riqueza de camadas de cor para dar mais maleabilidade mesmo aos profissionais nesse tratamento de pós-produção. Mas você vê aqui, esse gráfico que tem uma onda vermelha, uma onda verde e uma onda azul, são as ondas de cor, as incidências de cor. E aí, quando eles, observe aqui o Y, que é uma nova introdução, tá vendo aqui, YRGB, né, da DaVinci. Quando você chega aqui, o Y é esse branco. E o branco, ele é a sobreposição. Quando todas as cores estão equilibradas, o que sai, ou seja, quando nenhuma predomina mais do que outra, e veja que a gente pode querer que uma predomine mais do que outra, a gente não necessariamente quer o equilíbrio, vai depender de projeto a projeto. E lembrando que esse gráfico, ele não é do filme todo, ele é de cena a cena, frame a frame até, né? Embora a gente não faça coloração por frames, né? A gente faz dentro do plano inteiro, né? O plano, lembrando que é aquele momento do play até o stop, né? É um particionamento ali, a menor unidade do filme, né? Se você não considerar o frame, porque o frame, ele não é em movimento, né? O frame é estático. Então, vamos considerar o plano, que já tem movimento, a menor unidade do filme. Então, cada cena que a gente vê, ela tem as ondas de luz que estão ali sendo emitidas. E a gente tem como controlar isso numa pós de cor, que vai estar orientada a partir de uma definição de arte feita pelo diretor, pela diretora e o diretor de arte também ao lado. Então, isso aqui também, o histograma aqui embaixo, só para mostrar as 3 cores também, né, para evidenciar. Existem aqui muitos fatores que são levados em consideração e muitas etapas também para você fazer uma pós de cor. Então, a gente não vai entrar nessa especificidade, é só mesmo para vocês verem que nos programas de edição, quando você for lá editar teu filme e querer mexer na cor, você não vai ter amarelo, azul e vermelho, que são as cores pigmento primárias. Você vai ter as cores luz primárias, o verde, o vermelho
e o azul. Certo, mas via de regra, a gente se orienta mesmo pelas cores pigmento, porque a gente, no mais das vezes, escolhe objetos, elementos que vão integrar, seja o nosso cenário, seja a nossa maquiagem, que daí não seria um objeto, mas seria uma cor no rosto, né? Então o objeto é a própria pele, seja em figurinos, ou ainda em objetos de cena, né? Então a gente fala muito mais das cores pigmento primárias do que das luzes. E aí, antes da gente chegar no círculo cromático, o famoso círculo cromático, bora tirar um print do nosso terceiro dia? Enquanto vocês estão aí, ó, animado, o nome do programa é esse mesmo antes, Da Vinci. Acho que deu para ler, né? Quando eu entrei no site aqui. Peraí que eu já mudei de assunto. Rapaz, deixa eu tirar essa foto aí. Depois, vou parar de falar. Ó, tô vendo vocês, espiando vocês. Massa. Tava espiando o Marcos ali, ó, falando lá de fora ali, ó. Olhando atrás. É tu mesmo, Marcos Silva, lá, é tu. Achei engraçado você falando ali pelo buraquinho. Vambora. Vou voltar aqui o tema, mas vocês viram ali. Professora, Ah, beleza. A Helena já compartilhou aqui também, Black Magic Design. Professora, Alguém me chamando. é eu, John Mack, Marco Silva. Oi, Elisa. Tem que botar a mão aqui. Você tá muda ainda. Mas você tá falando comigo, Marcos, ou com alguém aí? Era com você, professora. Ou então não estava te ouvindo, aqui, desculpe. Essa turma aqui que estava na foto com a gente aí está fazendo curso também. É a Eduarda e o Ebert. Só que o Ebert não está na aula. Ele está assistindo comigo aqui. Beleza. Hoje tá top demais a aula, professor. Parabéns. Obrigada. Vamos juntos. Vamos junto. Manda abraço, Elisa. Oi, Luiz. Então, tudo bem aí? Boa tarde. Boa tarde. Parabéns aí pela aula, que maravilhosa, viu? Nossa, super bacana. Então, essa importância da luz para o cinema, né? Eu sou realizadora. Então, a gente tem essa preocupação Elisa, muito grande. Desculpa te interromper, mas está cortando um pouco o seu áudio. Fale de novo tá aí. Me ouvindo? Melhorou bem. Então, eu como caracterizadora, a importância da luz, né? E a gente tem essa preocupação de trabalhar exclusivamente com a iluminação e com câmera, né? Porque, de repente, se a gente usa um batom vinho, uma luz amarela, ele escurece, né? E dá outro tom. Então, é importante demais isso aí, para a gente estar atualizando, né? Essa parte de iluminação, muito bacana. Parabéns aí pela aula, viu? Tá maravilhoso. Ah, que delícia. Joia. Então, turma, aí o tal do famoso círculo cromático, que é essa sujeita aqui, esse sujeito. Vocês encontram várias esquematizações dessa, né? Se você jogar aí na internet círculo cromático, você vai ter várias dessas. Inclusive, num PDF que eu mandei para vocês, que foi, acho que do primeiro dia, tinha uma esquematização de cor, que era essa aqui, ó. E nesse aqui, eu quero que vocês, ao olharem para essa parte aqui, ignorem isso daqui, ó. Sistema cores-luz, tá vendo? Eu cortei, eu tirei no da aula de hoje, mas o da primeira aula não. E por que que eu tirei? Porque aqui tá errado, ó. Isso não é cor-luz. As cores primárias vermelho, amarelo e azul seriam as primárias do pigmento, né? Então, eu tirei aqui, ó, que é para não confundir, mas eu deixei no da primeira aula. Então, quando vocês olharem lá, vocês saibam que são cores pigmento. Então, aqui, eu preferi esse círculo aqui também, que eu achei ele mais rico, até porque ele traz já
outras relações, né? As cores análogas, as cores complementares. E isso é muito importante, a gente vai falar um pouco disso hoje também, porque assim, a gente não escolhe uma cor só. E as cores dialogam. Tal qual a escala, por exemplo, que a gente comentou nas últimas aulas, que é um elemento fundamental da comunicação visual, da linguagem visual, e que é fundamentalmente relacional, ou seja, você só determina a escala de algo a partir da comparação desse algo com outra coisa, as cores também se relacionam. Então, uma coisa é você escolher uma cor só, como eu comentei daquele filme do Bergman, B-E-R-G-M-A-N, que é um cineasta suíço, que chama Gritos e Sussurros, esse filme dele, e ele tem lá um quarto inteiro vermelho. Ok, essa é uma situação que a gente pode querer, mas no mais das vezes, a gente está combinando cores. E na medida em que a gente... Combinando, eu digo, colocando uma próxima à outra, não misturando. Combinando. E na medida em que a gente faz isso, essas cores vão representar coisas diferentes. E todas as pesquisadoras, a maior parte das referências que eu trouxe aqui são de pesquisadoras mulheres, por isso que eu botei logo no plural feminino mesmo. A maioria das pesquisadoras... elas vão apontar isso, esse relacionamento entre as cores e, mais ainda, a necessidade de você observar o contexto em que você está usando a cor. Um dos livros que a gente está usando muito para pensar aqui é Psicologia das Cores, como a cor afeta a emoção e a razão, que é o livro de uma pesquisadora alemã que fez uma pesquisa na Alemanha com populares, com as pessoas, para entender como é que elas visualizavam as cores e, a partir daí, ela cria o livro dela. E o livro dela são 13 capítulos falando de 13 cores e falando muito de combinação entre elas. Inclusive com esquemas bem claros, por exemplo, esse aqui, ó, em que ela vai juntar cores e dizer o que esse espectro de cor junto vai significar. Mas ela deixa muito claro que, peraí, turma, vai depender, você está fazendo o quê? Design estático? Você está fazendo um filme que tem um contexto situacional? Você está fazendo uma ambientação teatral? Enfim, cada contexto em que você está se valendo da cor para comunicar precisa ser considerado para você escolher essa cor. Então, por mais que existam definições bem claras das cores, como, por exemplo, o vibrantismo, a alegria do amarelo, existem certas situações em que o amarelo comunica um exotismo, uma extravagância. Na medida em que o vermelho, muitas vezes, está ligado à tensão, e por isso, por exemplo, várias placas de trânsito têm o vermelho, né? Então ele está muito comunicado com esse pulsar, essa força, esse poder. Ele também comunica sedução, ele também comunica paixão. Então veja que o contexto ele vai interferir nessa escolha. Então, você precisa pensar o que está envolvido ali e também qual o peso que essa cor vai ter dentro da ambientação que você vai montar. E aqui vocês estão vendo que existe, né, à direita aí desse círculo cromático, está escrito quente e à esquerda frio. Isso é uma atribuição dada às cores mesmo. Cores quentes e cores frias. E muito relacionado também, da onde que surgiu, né? Da onde que o azul é frio? Das experiências realmente que a gente tem em contato com essas cores na vida. Quer dizer, quando você tem um dia quente, um dia ensolarado, você tem muito mais as cores do amarelo, do vermelho, essa pulsação da cor
que indica dinamismo e também proximidade, ao passo que a noite ela é muito mais azulada. O Ártico, né, polar mesmo, ele é muito mais para o azul do que para o vermelho, para o amarelo, para o laranja, né? Então, essas experiências com a cor criam ideias da cor que estão vinculadas à nossa experiência. Então, não é discricionário, assim, tipo, alguém lá no início do, sei lá, do que, né, da civilização, para a gente mapear esse início difícil também, mas no início da produção de arte, pronto. Alguém no início da produção de arte simplesmente falou, não, eu vou dizer que o azul é frio e que o amarelo é quente e pronto, as pessoas vão comprar essa ideia. Não, isso está muito vinculado realmente à experiência que a gente tem, que consolida uma impressão sobre o mundo, né? E isso também vai estar nesses significados. Por exemplo, o vermelho, muito associado a poder e também a desejo, ele é também muito associado ao apetite. Então, perceba que esse desejo, ele pode ser muito variado. O apetite, ele é um desejo. E é por isso que várias marcas, como girafas, como McDonald's, usam amarelo e vermelho, que é alegria e apetite, vontade, desejo e querência. Então, existe ali também, nas marcas, muito o peso da direção de arte a partir da cor. Até proponho a vocês um exercício que, para mim, ele é muito poderoso nesse sentido da cor, que é com as propagandas. Uma marca, nas suas propagandas, sempre explora as suas cores. Então, começa a reparar em algumas propagandas. Por exemplo, e olha que a curiosidade disso é que a gente não olha para a propaganda e fala, o mundo não é tão laranja assim. Não tem tanto objeto vermelho assim na realidade. Não, a gente compra. Veja uma propaganda da Claro, por exemplo. A quantidade de vermelho é muito grande, muito grande. Pode ser na parede, pode ser no objeto, pode ser numa capinha de celular, pode ser na cor das unhas. Então, ela não precisa criar um grande ambiente naquela cor para evocar a marca, mas ela precisa sugerir. Ela precisa plantar uma coisa ali. Lembra que a gente falou ontem que nem tudo que a gente planeja, a espectadora, o espectador vai absorver? E que são vários tipos de espectadores com os quais a gente se defronta? Bom, o mesmo acontece para as marcas. Então, vários de nós nunca reparou que toda propaganda do Itaú, em praticamente todos os planos, tem alguma coisa laranja. A última propaganda que ela fez, ela pegou um ator, colocou ele num fundo branco, né, num fundo infinito, um fundo sem nada, para falar de alguma forma de investimento novo. E deem uma olhada nisso. Existe um pedacinho de laranja muito pequeno, que é a camiseta por debaixo do casaco que ele usa. É só isso. Mas você só precisa de uma sugestão. E o casaco é azul, que é outra cor, que é dessa marca. Então, isso vai acontecer em diversas marcas e é muito bom de estudar, porque a gente vai percebendo que a inserção desses elementos de uma cor específica não traz artificialidade, mas traz o reforço da marca, da impressão, daquela ideia. E isso, inclusive, vou tentar fazer uma ponte aqui entre a arte e a fotografia, numa propaganda da Claro, acho que já antiga, que a Claro introduzia o sistema de acesso do usuário aos seus serviços pelo celular. E ela era uma propaganda específica para isso. E tem uma certa hora que aparece uma pessoa no computador que não está usando o celular. E o recurso veja, estou fazendo a ponte, mas não é uma ponte de cor que eu vou fazer, é uma ponte de construção, de enquadramento que segue uma linha artística. O rapaz está no computador, só que como a gente está falando na propaganda de celular,
o enquadramento está do lado de fora do quarto e as linhas da porta fazem com que o recorte que você consiga ver do rapaz é um recorte similar à tela do celular. Então veja, é uma sugestão que não fica evidente. Eu mesma vi a propaganda e senti que o que me despertou o olhar para isso foi, nossa, mas é tão harmônico. Navegou tão bem de uma tela de celular para ele sentado num quadro horizontal 16:9, que a gente chama, né? 16:9, o 9 é vertical, o 16 é horizontal. E aí eu fui reparar que era isso. As linhas que o celular forma e a forma que essas linhas constroem de um celular estavam ali, só que no recorte da porta. Então, quando a gente fala assim sobre esse imbricamento, essa conversa entre a fotografia e a arte, a iluminação e a arte, ela vai evidenciando que os profissionais precisam estar em sintonia. E a gente vai falar disso amanhã, porque a gente vem falando sobre vários elementos de arte, mas em que momento a gente operacionaliza tudo isso? Existe esse momento. Existe essa forma de fazer, né? Que você faz a leitura do roteiro, pode ser um roteiro de propaganda, pode ser um roteiro de 30 segundos, é um roteiro. A gente senta, vê quais são as necessidades de cada área, conversa entre os profissionais para não acontecer exatamente como a Elisa falou. A caracterizadora, maquiadora ou maquiador falou, eu quero, vamos usar para isso, para comunicar isso aqui, vamos usar um batom rosa. E aí o iluminador, a fotógrafa fala, nessa cena a gente podia fazer uma iluminação meio esverdeada. Pô, já vai ter um impacto na cor diferente. Então, existe a necessidade de que estejam costuradas as estratégias, né? Por mais, então, que a fotografia esteja muito casada com a arte no sentido da composição dos quadros, a gente vem usando aqui exemplos de pinturas para falar sobre linhas, formas e pontos de tensão que não são explícitos, mas implícitos nos elementos, né? Então, a gente precisa planejar, a gente precisa concatenar as ideias para que elas caminhem no mesmo sentido. E aí, tem certas coisas que, apesar de as cores, como comentei, terem certas marcas de sentimento, né, como o vermelho e a paixão, apesar de existirem essas marcações, esses grandes enquadramentos, eles variam, como eu comentei, dependendo do contexto e da relação entre as cores, mas existem certas coisas que a gente consegue marcar com mais facilidade. Como, por exemplo, o fato de que as cores análogas são mais harmoniosas entre si do que as complementares. Tá, mas o que são cores análogas? Cores análogas é a turma que está junto ali. Estou eu aqui amarelo, a minha direita é o verde, a minha esquerda o laranja, ou estou aqui laranja, a minha direita o amarelo, a minha esquerda o vermelho. Cores análogas são as cores que estão lado a lado no círculo cromático. Essas cores, quando usadas juntas, né, não é que elas em si são mais harmônicas, não, elas juntas, elas são mais harmoniosas, ou seja, é muito mais harmonioso. E a harmonia é uma ideia escolhida. A gente pode querer harmonia, mas pode querer desarmonia. Então, a gente não vai usar cores análogas se a gente quiser provocar isso. Então, assim, as cores análogas, elas não estão só para o quente aqui, porque eu dei o exemplo do quente. Não, elas estão no frio também. Né? O azul é análogo aqui ao violeta, é análogo, né, ao roxo, é análogo ao verde. Então, o uso dessas cores combinadas dá para aquele conjunto no qual você uniu as cores certa harmonia. Esse conjunto, ele pode ser um aposento, ele pode ser um figurino, ele pode ser uma maquiagem. Ao passo que, se a gente usar cores complementares, a gente comunica mais um impacto visual do que as cores análogas. E o que são cores complementares?
é a turma do outro lado da rua. É quem está no lado oposto do círculo cromático. Então, não é a galera que está aqui do meu lado, é a galera que está lá na minha frente. Ou seja, aqui no nosso espectro, do azul, o vermelho, veja, né? O que está do outro lado, do verde, o violeta, o laranja, dependendo de qual tonalidade você está pegando nesse círculo aqui, né? Mas existem círculos mais estáticos, como esse aqui, né? Mais estáticos que eu digo assim, porque aqui existe uma tonalidade de cor, né? Aqui existe, a gente falou do tom como um elemento visual fundamental da comunicação visual. E aqui você percebe que já tem tons mais escuros não, tons mais vibrantes nas bordas e tons mais esmaecidos, mais claros para o meio. Aqui não, nesse outro círculo cromático. Então, torna mais fácil a gente visualizar as cores que estão opostas, ou seja, as cores complementares. Torna fácil ver que a cor complementar do amarelo é o violeta, a cor complementar do laranja, o azul. E assim significa que, se a gente se veste com cores complementares, com cores opostas, essa composição visual causa mais impacto do que, por exemplo, se a gente escolher tons monocromáticos, ou cores monocromáticas, né? Ou análogas. Tá, mas peraí, aí você já trouxe monocromia, professor, que isso? O monocromático é todo mundo que está numa mesma família, numa mesma matiz, né? Dentro da cor, como elemento visual, você tem, segundo a pesquisadora que a gente viu ontem, a Dondes, você tem 3 componentes, que seriam o matiz, que é a cor em si, a saturação, que é a intensidade, e o brilho ou opacidade, né, que é tirar a luz, né? E esses elementos, eles estão lá também nos programas de edição, né? Você escolhe cores e você, quando vai manipular essas cores, o Final Cut, por exemplo, que é o software de edição da Apple, ele tem esses valores para você mexer. Você pode estar lá nesse quarto, que como eu comentei, do filme Gritos e Sussurros, todo vermelho, aí ele está lá na sua ilha de edição, e você tira o brilho, ou põe brilho. Você aumenta a saturação, ou tira a saturação. E aí, para quem tem esses softwares, eu recomendo de vocês fazerem testes, né? Fazerem brincadeiras lá para ver como se comportam. Mas no mais aqui, a gente está pensando para fora do software, não é? A gente está pensando aquilo que está na frente da câmera para ser captado. E aí, voltando ao que é esse monocromático, que eu falei que é menos impactante do que as cores complementares, né, que são as cores opostas umas às outras, o monocromático é você escolher uma cor, por isso monocromático, e variar os tons dessa cor, colocando mais ou menos branco, né, tirando ou colocando um pouco mais de vivacidade. E aqui eu queria explicar também, tá vendo esse aditivo e subtrativo aí? Essa é a diferença da cor luz e da cor pigmento. Até se você olhar o RGB grandão aqui, tá vendo à direita, no ponto superior direito, do que diz aditivo. Esse aditivo é das cores luz. E como assim aditivo? É o reverso do experimento que Newton fez. Por que Newton fez? Colocou um feixe de luz branca para atravessar um prisma e ele se decompôs em 7 cores, esse feixe. Então, aditivo significa dizer que, somando essas 7 cores, você tem o branco. E isso é na luz. Porque se você pegar tinta e juntar todas as tintas, não vai dar branco, vai dar preto. E o preto e o branco são consideradas cores neutras, ou como eu comentei ontem, acromias, né? Ausências de cor. Não seria ausência de cor no sentido de que todas estão ali reunidas, mas a gente trata assim mesmo, como acromia, né? Cores neutras.
E então, esse aditivo tem a ver com isso, com realmente, você pode fazer o experimento em casa, assim, de jogar. Se você tiver, né, por exemplo, lanternas e quiser comprar um... Como é que é o nome daquela... Vocês vão lembrar mais do que eu, aí vocês são da arte mais do que eu, talvez. Que é não é o celofane, é aquele papel gelatina. Papel gelatina é um papel que parece plástico, que é translúcido, mas que tem cor. Então, é um papelzinho verde aqui que eu boto na frente de vocês e eu continuo vendo o que está aí, mas ele é verde. Então, você pode, por exemplo, pegar uma lanterna, veja que cor que vai sair da sua lanterna, porque ela vai interagir com o verde também, mas você pode pegar uma lanterna, colocar um papel gelatina vermelho, um azul e um verde, apontá-los ao mesmo feixe, ao mesmo lugar, e se somando nesse encontro, eles vão, entre aspas, se anular, né? No sentido de que aí a luz ali vai estar branca, não vai estar colorida. Bom, isso já diz só assim que essas cores dialogam, que essas cores comunicam, e que a gente tem que entender que diálogo é esse. Se a gente fala... antes de eu seguir aqui, deixa eu ver como é que vocês estão. Vocês estão bem? O João Carlos tem a mão levantada aí. João Carlos, antes de eu passar para você, eu vou dar uma olhada aqui no que a turma falou, tá? Vocês estão querendo que eu dê um zoomzinho na tela, né? Então, beleza, quando eu estiver ali, eu dou uma ampliadinha para vocês verem. Aí a Eliana falou assim, ó, a dúvida é fora de contexto. Então, peraí, eu vou segurar o seguinte, Eliana, eu vou passar para o João Carlos, que eu acho que ele deve fazer um comentário no contexto, e aí eu vou ler o seu antes de voltar a prosear. Deixa eu só ver se tem aqui mais alguma pergunta antes de eu passar para o João. Ah, não, beleza, isso aí vocês estão trocando ideia, né? Ótimo, é para isso mesmo. Ó, falando, o legal do livro das cores é que são pessoas diversas áreas de trabalho, isso é muito rico, porque são referências diferentes, né? E isso também nos traz isso, assim, pessoas de áreas diferentes, que fazem usos diferentes das cores, falam as mesmas coisas. No caso, né, dentro do estudo dela, ela conseguiu mapear similaridades de impressões para conseguir construir essas mensagens que as cores passariam. Manda brasa aí, João, deixa eu botar o ponto aqui. Botei, você está no meu ouvido. Beleza. Então, aproveitando o gancho, cara, que você falou do Itaú, né? O Itaú, no começo, a logo dele era preta, né? E amarelo. E, sendo que Itaú é pedra preta em Tupi-Guarani. Mas ele mudou para azul. E, cara, eu sempre tive a curiosidade de saber o porquê dessa mudança. Eu nunca consegui saber. Se você puder aí, cara, me salvar nessa. E olha que faz muito tempo, que isso foi desde a década de 80, cara, que eles mudaram essa cor. Boa tarde, boa tarde. Você me trouxe muita informação legal aí, João. Eu não sabia, não, nem o que significava Itaú, nem que eles tinham mudado as cores. E o que é muito interessante, porque o azul, por exemplo, ele está nesse pullover que eu falei que o cara está usando, né, nesse casaco, mas o laranja está aqui por debaixo. Então, vou dar uma pesquisada para saber, inclusive, se eles, primeiro, se eles fizeram alguma sondagem com o público deles, né, os correntistas do Itaú, sobre as cores, porque é possível, né, até diria que é provável, mas, porque já existia uma experiência do usuário com a marca que seria revisitada, né? Então, quando isso acontece, costuma ter uma pesquisa com os usuários. Mas é uma boa colocação, vou anotar aqui para saber se essa mudança, primeiro, se ela foi, né, conversada com os usuários, e, em segundo, o porquê que esse reposicionamento de marca foi pensado. E aí também a gente tem que pensar que azul é esse. Não é um azul clarinho, né? É um azul escuro, é um azul marinho, que costuma passar mais sobriedade, mais seriedade, uma certa... É isso mesmo, assim, eu ia falar compostura no sentido dessa seriedade mesmo, né? E
as cores que você falou no início, por exemplo, o preto e o amarelo, são as cores, se eu não me engano, da XP, que tendem a explorar um dourado aí também. Então, e o dourado, ele comunica uma certa luxúria, assim, uma opulência, né? É a cor do ouro. Então, a XP ela não usa o preto sólido, ela usa um chumbo, né? Um certo tratamento do preto que tem outras informações ali também, né? E ela usa um pouquinho de alterações, acho que entre os cinzas, né? Ele vai variando. Mas vou dar uma olhada nisso do Itaú. Agora, é interessante para a gente pensar no reposicionamento das marcas, os porquês, né? E aí, dá uma buscada nisso, sim, não sei te dizer. Passar aqui para o Berto. Olá, boa tarde. Boa. Professora, eu vou só somar aí na dúvida do nosso colega. Eu sou design gráfico e sou especialista em brand, assim, né? Desenvolvo manuais de identidade visual. E essa logo do Itaú, ela foi desenvolvida por Alexandre Volner, que é um designer, enfim, lendário, assim, do design brasileiro, né? Um cara que estudou na Alemanha e tal, pioneiro, enfim. Ela foi justamente desenvolvida em laranja, porque significa pedra preta, e era preto com laranja e tal, de acordo com o próprio. E de acordo com o próprio, a mudança na marca ocorreu nos anos 90, porque trocou a presidência. A presidência passou para o filho do dono do Itaú, não sei quais são o nome dessas pessoas, mas sei que passou para o filho. E como marco dessa nova gestão, esse novo presidente trocou as cores da marca e tal, ele queria colocar o azul e amarelo. E nesse embate com o próprio Alexandre Volner, o Alexandre abandonou o projeto porque não concordava com, enfim, né? Azul e amarelo com laranja e preto não é uma paleta que conversa legal. E aí o designer foi e pediu para que ele procurasse um outro profissional para terminar o trabalho. E aí por isso que foi houve essa atualização aí na marca do banco. Foi uma motivação mais pessoal mesmo do que de pesquisa de público, né? O que diz muito do empresariado nosso. Ah, muito obrigada, Berto. Fantástico. Aí, turma, por isso que é importante que vocês tragam aí o que vocês já conhecem, o que vocês já sabem. Não fosse, ó, eu não ia saber o porquê da mudança de cor, mas é bom que o Berto já complementou nosso bate-bola aqui. Legal demais. Obrigada, Berto. Bru, você pode mandar ver. Olha, eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi na faculdade sobre cores, quando a gente estava fazendo um trabalho de semestre, teve uma proposta da gente montar as nossas agências e a gente tinha que escolher as cores. Então, a gente escolheu o laranja, o branco, para representar a nossa agência, porque eram cores fortes, impactantes, que chamavam a atenção. E aí, nas pesquisas, a gente descobriu que as marcas usam isso justamente por isso. O azul, o lilás são cores mais calmas para trazer seriedade para as marcas e tudo mais. Tanto que, se a gente parar para pensar, vamos usar exemplo do McDonald's, dessas marcas de alimentícias. McDonald's, Burger King, eles predominam muito o vermelho e o amarelo. São cores quentes e que, se você olha, você sente fome. Então, é mais ou menos isso. Só que a Subway também é um de alimento e eles predominam o verde para trazer essa sensação de uma alimentação mais leve, mais saudável. Então, quando eu acredito que, como o Bartô falou, a Itaú pensou nisso e eles trouxeram agora que eles estão predominando o laranja e o branco, eu acho, também. Mas eu pensei nisso na hora que estava todo mundo falando, justamente por isso, que essas cores mais calmas, entre aspas, mais serenas, são aquelas marcas tipo de banco, escola, trazem nas suas cores para trazer mais calma, mais certeza. E as de alimentícias, vermelho, amarelo, cores mais quentes para trazer fome, né? Igual a Coca-Cola é vermelho, tá? Toda vez que está calor, você pensa, nossa, vou tomar uma Coca. Aí você vê qualquer coisa vermelha, assim, ó, só vou tomar uma Coca por conta disso. Então, eu acredito que seja isso que as marcas, na hora de escolher suas cores, pensam, né? Sim, com certeza, né?
a escolha está muito orientada pelo conceito que aí aquela marca, no caso, quer, né? Até nos faz pensar a escolha das cores dos carros das marcas. Por exemplo, não me lembro de ter visto uma propaganda de BMW com um carro vermelhão, né? E aí estou pensando numa propaganda aqui, que é uma propaganda recente, não sei se é um Hyundai, acho que é, e as cores são todas meio escurecidas, um carro é azul escuro, e aí ele vai ser ultrapassado por outro, que evidentemente é o mesmo modelo, né, porque não vai mostrar outro carro na propaganda, e que é também de uma cor considerada sóbria, uma cor considerada elegante, que é um cinza chumbo, mais ou menos, assim, não é uma cor tão clara. Então, isso também nos coloca a pensar, e isso tem um pouco a ver com o público. Carros que são mais considerados carros jovens, né, para o público mais jovem, para novos motoristas, às vezes são mais coloridões, como o novo Uno, né, quando foi lançado, então você tinha cores mais chocantes, mais vibrantes, então as cores também, ao mesmo tempo que elas estão, e aí, em especial no que você falou, que aí é a definição da paleta de cor da marca, muito associadas ao conceito, né? E quando a gente vai fazer, por exemplo, uma propaganda de carro, que aí as cores do carro podem variam de acordo também com o público buscado para aquela propaganda. Isso é bacana da gente pensar, inclusive porque, no final, às vezes, você tem mais de um carro colocado na frente, assim, com cores diferentes. Pensar nessa escolha de cores também, né? Como é que ela, por que ela é aquela. Quem reposicionou recentemente a marca foi a Fiat, não foi? Que pegou a logo e colocou as cores da Itália, o branco, o verde e o vermelho. Então, a gente poderia pensar que nessa de fazer a propaganda de um carro, por exemplo, colocar no final um carro branco, um carro verde, um carro amarelo, um carro branco, verde, outro vermelho, para reforçar a mensagem da marca. Quando você olha os carros, você está olhando os carros, mas o fato de que aquela paleta é a paleta da marca introjeta uma mensagem, reforça uma mensagem. Eu acho também que... Legal? Opa, peraí, Bru, você... Agora. Eu acho que aí entra também o que a gente viu na primeira aula do Tim Burton, que ele sempre predomina, a paleta de cor dele é sempre o cinza, o preto, o branco, para trazer aquele tom sombrio, mas também, dependendo do que vai passar a mensagem no filme ou no curta que ele vai fazer, ele também sempre traz cores, uma tonalidade próximo desses tons sombrios. Foi o que eu percebi assistindo A Casa das Crianças lá. Eu revi, né, na verdade, depois da aula, e eu entendi mais ou menos isso. Mesmo tendo um aspecto solar, entre aspas, as cores ainda assim lembram um pouco o dark que o Tim Burton tem na essência dele para fazer as suas direções. Perfeito. E a gente vai ver também hoje que, assim, a paleta de cor, ela também pode ser usada para caracterizar personagens dentro de uma grande obra, né? Então, por mais que a obra tenha a própria paleta, isso não significa que tudo ali dentro a gente vai ter que coadunar com essa paleta, né? Embora alguns filmes o façam, mas é uma escolha fazê-lo, né? Então, pensem que a paleta de cores, ela é norteadora, mas ela não é aprisionadora. Então, é possível construir paletas de cores para personagens, para ambientes, né? Não precisa ser só para o conjunto geral. E isso nos é muito útil porque a gente vai blocar na nossa filmagem cenas e sequências. Então, a gente tem como pensar em momentos do filme, por exemplo, em arcos do filme, com determinado trabalho de cor. Teve um filme, o nome chama Mommy, né, que é mamãe em inglês. E ele faz uma evolução que não é de cor, o que eu vou comentar aqui não é de cor, mas de fotografia, ele faz uma evolução do enquadramento. Você fica ali cerca de 50% do filme vendo um filme em janela standard, que é aquela 4x3, aquela
Para quem aí, né, foi da TV de tubo como eu sou da TV de tubo, galera. Então, ali era 4x3. E aí o filme fica 4x3 durante metade dele, mas quando a personagem se liberta ou se sente mais solta, melhor dizendo, que ele não tem muita liberdade, é mais um relaxar, o quadro abre. Então a gente pode fazer essas evoluções nos tratamentos do filme, da evolução dos filmes, não só para a arte, mas para a arte também. Trouxe esse exemplo para mostrar que até que a fotografia também faz. É possível fazer também assim. É possível fazer com iluminação, é possível fazer com montagem. Tem um montador, que é o Daniel Rezende, que montou Cidade de Deus, que ele fala sobre como o filme, os 3 arcos, as 3 histórias, né, que ele separa em 3 momentos o filme, e ele fala como a câmera se comporta nessas 3 etapas e como a montagem se comporta nessas 3 etapas, demonstrando que existe uma mudança de ritmo que introjeta uma mensagem. Então, veja, não é explícito, é implícito, mas essa mudança está sendo absorvida pela gente. Faz muita diferença se você está vendo 3 minutos de filme com 3 cortes nesses 3 minutos, e se você está vendo 3 minutos de filme com 2.000 cortes. E não é muito, falei assim, mas não é muito 2.000, né? Enfim, sabe, depende muito do filme. Se agora, em época de Copa, a gente pode ver, eu comentei na primeira aula, que existem frames que duram menos de 1 segundo, né? Ou seja, frames que duram menos de 1 segundo, não. Planos. Frame não tem segundo, frame é uma foto, né? Mas tem planos que duram menos de 1 segundo, ou seja, alguns frames, né? 1 segundo, 24 frames por via de regra. Então, tem vezes que o pessoal corta ali com 12 frames. Então, em 1 minuto você consegue muita coisa, né? Você consegue muito corte. E isso comunica, de certa forma, a mensagem. Então, veja como a gente pode combinar estratégias de ir transformando o filme a partir de técnicas próprias às áreas do filme. A fotografia, a montagem, a arte. Lara, qual filme? É esse aí que botou. Se for o nome, é esse que a Helena botou, do Xavier Dolan. Uhum. É esse. Aí beleza. Você está conversando aí com o Alex, aí aqui já não é comigo. Deixa eu voltar aqui. Então, e aí eu vou chegar. A gente vai ver umas paletas para saber como é que a gente vê elas mesmo visualmente. Mas como é que eu construo essa paleta? Bom, existem construtores de paletas mesmo, assim, digitais, e eu coloquei para vocês alguns, para vocês darem... Alguns não, coloquei um, que é o da Adobe, tá no final dessa aula. Esse aqui, ó, color.adobe, que é um círculo de cor que você vai mexendo e ele vai te dando propostas de com quais outras cores aquela primeira cor que você escolheu pode dialogar. Não tem limite, poderia dialogar com tudo, né? Mas ele faz já uma proposta. Vocês conseguem ver aqui? Conseguem. Então, ó. Pô, mas tudo foi para cima, professora. Pô, mas tudo foi para o lado. Pô, mas tudo foi para o outro. Sim, porque está marcado aqui na esquerda análogo, tá vendo? Análogo é a turma que está uma do lado da outra. Se eu clicar em monocromático, ele faz uma linha só, ó. Tá vendo? Muito legal, né? Muito legal. Tríade, quando, né, a combinação de 3, então você tem essas estratégias. Então, se você definiu que, eu quero usar o azul, porque o azul é muito importante para a minha personagem, e queria que ela tivesse um tom, ela é mais tranquila, mais na dela, não é uma pessoa que choca muito, que fala muito, que é extrovertida. Então, então eu não vou pegar as cores opostas, porque senão a gente vai ter um choque ali, porque é próprio das cores opostas, das cores complementares, causarem esse impacto, como aqui, ó. E aí, a gente poderia escolher, já que é azul dela, uma análoga no azul. Não precisa ser tudo azul, olha só, tá chegando no verde. Se você
quisesse que ela tivesse mais um azul escuro, iria para o violeta. Então, essa é uma ferramenta legal para a gente pensar. E a paleta, geralmente, ela é marcada dessa forma mesmo, assim, esses quadradinhos de cores na horizontal. E aí se aplicam mais ou menos assim, olha só, que barato. Isso aqui é a esquematização das cores de Breaking Bad, que é uma série de 2008, dirigida pelo Vince Gilligan. Ela é uma série estrangeira, acho que vocês conhecem, né? Fez muito sucesso na época. E é muito marcado como a personagem principal, que é o Walter White, que é esse primeiro conjunto de cores aí, né? Deixa eu botar, vocês tinham me pedido, né? De botar na tela cheia. Esse esquema aqui, ele é muito legal porque ele mostra a evolução das cores por temporada. Mas veja que, de forma geral, a paleta, ela se mantém. Ainda que, no caso do Walter, lá para a quarta temporada, ele tem um pouco mais de cor quente, assim, ele tem um vinho, né, ele tem um amarelo, e lembra que as cores elas se relacionam umas com as outras. Então, quando ele usa na primeira temporada lá basicamente verde em várias tonalidades diferentes, né, e marrom, amarelo, essa combinação tende, de forma geral, mais ao frio, assim, tende mais apesar de usar amarelo. Mas olha o amarelo que ele usa. É um amarelo mais fraquinho, é um amarelo com mais branco dentro, né? Com um tom mais claro. Então, ele vai combinando esses elementos, dando uma certa primazia ao verde. E, inclusive, a gente vai ver umas fotos dele que a questão da textura. Olha só, não sei se... Não dá para eu partir do pressuposto que todo mundo viu, né? Então, eu vou resumir o mote da série. A sinopse, né? É um professor de química que descobre estar com câncer, um professor de ensino médio, né, de escola, que descobre estar com câncer e, de certo modo, frustrado com a sua própria trajetória profissional e a condição econômica que ele tem e o medo de morrer e deixar a família em apuro, digamos assim, né, com baixa condição de vida, ele resolve fazer, e aí ele tem um cunhado que é do narcóticos, da polícia, e ele resolve fazer drogas sintéticas. Assim, eu comentei que o cunhado dele é da polícia porque é assim que essa personagem, o Walter, descobre que o mercado das drogas movimenta muito dinheiro. Então ele resolve fazer drogas sintéticas a partir do seu riquíssimo conhecimento de química para deixar um dinheiro para a família dele. Só que ele faz isso sem falar para a família dele, evidentemente. Talvez não fosse nem tão evidente assim, mas no caso da série, é uma família bem tradicional, bem, né? Ele faz uma guinada para entrar no mundo do tráfico de drogas. E veja, nessa cena, nessa foto aqui da esquerda, do meio à esquerda, né, porque ela está junto com essa aqui da extrema direita, mas essa aqui que está mais para o meio mesmo, né, que ele está na frente veja as cores que está na frente dele, um potinho amarelo, um azul, um vermelho. Ele está ensinando elementos de química para os seus alunos. E ele está com um pulloverzinho, com uma camiseta social por debaixo. E esse pullover, ele não é liso, ele é cheio de textura. E ele sugere um cara comum. Ele sugere um cara que não é muito fashionista, né? Que não é muito atual na sua forma de vestir, ou seja, comunica um pouco da personalidade dele. Ainda nessa paleta de tons neutros, mais esmaecidos, um cinza, para mim é mais cinza do que bege aqui, mas enfim, né, um tonzinho mais claro, que também demonstra uma certa introspecção, né? Não é um cara que quer chegar chegando, não é essa a característica dele principal.
À direita dessa foto, onde ele está de óculos escuros e chapéuzinho, você já tem outros tecidos, outras texturas. Você, inclusive, tem outras linhas. Você não tem esses losangos, essa camisa que simula mais uma camisa mais, grosso modo, de vô, né? Esse tecido grosso, meio lã, né? O outro você tem um corino bege também, com uma camisa social também por dentro, porque ele usa camisas sociais, é a forma como ele se veste mesmo, mas você já tem elementos que mostram que houve uma transformação aí. Embaixo do chapéu coco ele está careca, porque ele já passou pelo processo de quimioterapia e perdeu os cabelos. Mas essa escolha de perda de cabelo, essa escolha não, digo a escolha da direção de arte, né? O momento da história em que ele fica careca poderia ser outro. Só que é interessante naquele momento que a mudança dele ficar sem cabelo altera a figura dele. O próprio filho dele fala, pô, é irado, hein? Então, assim, agora ele se tornou meio bad boy. Então, casa muito bem que a perda de cabelo dele seja um problema de saúde com a estética careca do pessoal, da caracterização do pessoal do universo das drogas que o filme constrói. Não estou falando que quem é careca consome droga, gente, peraí. Mas, né, por favor. Mas que dá uma identidade mais pesada para ele, mais rock and roll, mais sangue nos olhos, que é um pouco da personalidade que ele precisa começar a assumir para se inserir nesse meio, porque ele é esse cara da esquerda, ele é esse cara mais pacato, que é há muitos anos, um professor de química do colegial, que lida com adolescentes e que precisa mudar a sua forma de agir para ingressar num outro mundo. E isso também significa uma mudança de visual. Imagine, nessa cena aqui da direita, ele está indo negociar a venda de droga com um traficante. Ele faz a droga, né, como eu comentei com vocês, ele usa o conhecimento de química para fazer a droga e passa para um cara vender. E aí ele está nesse momento. Imagine se ele tivesse nesse momento com a roupa da esquerda. Com esse pullover aí, com esse tecidinho de lã, um negócio muito mais pacato. Não casava, né? Então veja como a caracterização, como o figurino também impacta na mensagem que está sendo colocada em jogo ali. Aqui em cima, no canto superior à direita, ele está em um dos trabalhos dele. Olha aqui o ponto de fuga, hein, que a gente falou ontem também, a linha, ó, rola uma linha diagonal que tensiona para o fundo. E ele está aqui em primeiro plano, olhando para algo que a gente não vê. A gente até sabe pela dinâmica da cena, mais ou menos para onde ele está olhando. Mas aqui, muito rapidamente nessa cena, fica claro que não importa para onde ele está olhando, porque ele está meio que perdido. Então ele está olhando assim para fora e a informação que você tem é que ele está em outro lugar. E as linhas aqui, ó, as linhas horizontais, né? A marcação da linha horizontal, ainda a identidade da camisa por debaixo, do pullover. Veja como tudo vai se somando e que, por mais que a transformação dele aconteça em termos de coloração, como a gente consegue ver aqui em cima, ela ainda está dentro de uma certa orientação de cor que se mantém. O mesmo caso é o do Jesse Pinkman, que é esse aqui de baixo em vermelho. Ele usa muito o vermelho. E isso contrasta muito com o Walter, porque o Jesse é a porta de entrada, digamos assim, do Walter para o mundo das drogas. O Jesse foi aluno dele e se tornou, depois que saiu da escola, traficante. E ele vai, então fala, então beleza, eu faço e você tem os contatos da rua. E o Jesse o Jesse é muito mais novo, é um garoto, sei lá, nos seus 30 anos, o Walter é um cara nos seus 50, e o Jesse, ele é mais vivaz, ele tá na rua, ele tá no corre, e você vê essa marcação de cor no carro, na roupa, dentro de casa, e a gente pode ver aqui, ó, esse é o Jesse. Ó, aqui na primeira, por mais que o amarelo esteja centrado no peito, tem amarelo. Que na segunda está nele todo. E na terceira, aqui é branco, na verdade. Mas a iluminação interfere. Veja.
Então, nem sempre as cores estão só na pessoa, mas quando você entra na casa... Aí como é... Pô, professora, mas aí na rua tem uma cor, aí entra na casa do cara e aí a iluminação é amarelada, isso não gera um choque, não. Existem certas justificativas que a gente pode construir para isso. Por exemplo, ele vende droga, então ele não pode fazer isso à luz do dia. Então ele tem as persianas da casa fechada. Se você colocar uma persiana amarela, você faz com que a luz jogada para dentro tenha essa tonalidade. Não é uma tonalidade da luz, mas da luz passando pelo objeto. Ou você poderia ter nas janelas um papel, como é que é o nome daquele? Um papel pardo colocado, né? Que é um papel amarronzado, que quando a luz atravessa também, entra com uma certa cor. E influencia nas cores dos elementos que estão fisicamente, materialmente em cena. Aqui tem, né, outras personagens, enfim, para vocês terem como referência. E é muito bacana de poder fazer esse contraste, de assistir e ver a paleta, porque não fica artificial. Você fala, pô, mas o cara só usa verde, quem que só tem verde? Não é possível o cara só usa verde. Você não fica pensando nisso. Ao mesmo tempo, isso já está te dando algumas comunicações sobre a personagem. Deixa eu ver como é que vocês estão. Ó, a Bru tá com a mão levantada. Isso tudo que você falou, eu só me remeti a uma coisa, aos Power Rangers. Os Power Rangers, na hora que, por exemplo, toda vez, sempre no primeiro episódio, você percebe quem são os Power Rangers pela paleta de cores das roupas. Tipo, tem um detalhe em vermelho, um detalhe em rosa, um detalhe em verde, o outro só usa preto e um detalhe ali meio monocromático, vamos dizer assim. Aí tudo que você foi falando, só consigo pensar nisso. Que os Power Rangers é essa mesma estrutura, não necessariamente... Travou depois do seu não necessariamente. Hã? Depois que você falou não necessariamente, parou Ah, tá. o seu áudio. Voltei. Não necessariamente vai ser a roupa toda que vai ter a cor, mas um detalhe ou outro, e você pescou assim, esse menino que vai ser escolhido, vai acontecer alguma coisa, ele vai virar um Ranger lá. E aí Exatamente. E tudo que você falou faz todo sentido agora, e agora você assiste Power Ranger de uma forma completamente diferente. Esse exemplo é muito bom mesmo, Bru, do Power Ranger, é um exemplo muito bom, porque é uma dica para o espectador, né? Pelo menos no primeiro, assim, se for filme e a pessoa não conhecer os Power Rangers, existe isso mesmo, é bem lembrado, eles usam, existem, e são elementos pequenos, né? São pequenas dicas, então não é algo muito explícito, você não entrega tudo, exatamente por aquilo que a gente comentou também ontem, né? Que a gente falou, qual a diferença entre o que você planeja e a coisa em si? Falei, cara, você tem que deixar um espaço mesmo na sua construção para o espectador colocar ali. Então você não marca logo de cara quem é o Ranger, qual é a cor daquele Ranger, mas sugere. Então, os que estiverem atentos vão pensar, pô, talvez, será que esse aqui que vai virar o Ranger tal? Porque você deu uma sugestão. Né? Então, é uma forma de você, por mais que a gente queira, às vezes, já caracterizar logo, vale a pena a gente abrir certos espaços de coisas que, às vezes, a gente sabe, como assim, a gente sabe a intenção daquela personagem, mas a gente não precisa contar, a gente precisa saber se isso é importante para o espectador, para a espectadora, entender a história. E se a gente tirar essa informação ou colocá-la de forma muito sutil, a gente abre espaço para que a espectadora, o espectador, se coloque na história buscando entender, buscando seguir o seu pensamento. Aí tem uma pergunta aqui de Helena, e eu lembrei que eu não passei, né, depois para a Eliana. Não vou esquecer não, viu, Eliana? É só para a gente não perder o bonde aqui, foi mal, esqueci mesmo de te passar. Mas, ó, a Helena perguntou aqui, no caso de Breaking Bad, esse esquema de cores é feito na pré de cada temporada? Talvez pode partir do gênero cinematográfico, do lugar e tempo em que a narrativa se passa para ajudar a encontrar essas cores? Também, sim. Depende também do gênero, né? Quer dizer, não é tão comum você usar tons fracos, né, tons esmaecidos, mais claros, para filmes infantis.
Você usa cores mais vibrantes para comunicar o dinamismo, a brincadeira, a ludicidade. Mas, por exemplo, Noiva Cadáver, para a gente ficar no exemplo do Tim Burton, né, que nos ajuda a aprofundar, não é nenhuma primazia que eu tenha pelo Tim Burton, não. Eu escolho exemplos que nos permitam ir, né, evoluindo no pensamento, no diálogo. E aí vou citar que fica mais fácil. Noiva Cadáver é um filme voltado ao público infantil. E ele tem naquela capa lá só tons monocromáticos, né? Ali é uma monocromia de azul. E no filme você tem cores vibrantes em outros espaços. Você tem esse tom do sombrio, da cor mais, ou mais escurecida porque é noite, ou mais clarinha por causa da palidez, né? Tem a palidez da vestimenta da noiva cadáver, a palidez, evidentemente, do próprio cadáver, do próprio, né? Dos próprios esqueletos que estão ali, tá no mundo dos mortos. Mas tem cenas como a cena que ele tem uma cena que se passa num bar do mundo dos mortos, que o que tem de verde brilhante é muita coisa, assim. Então, você tem colorações ali que são fortes, que são vibrantes e que não testemunham contra a paleta de cor, que dá o tom ao filme como um todo. Então, a gente pode ir encaixando, né? E sim, é feito na pré-temporada, mas não necessariamente de cada temporada. Às vezes, e geralmente quando são séries menores, né, quando são minisséries, elas estão... Tudo já está montado. Seja uma minissérie aí de 10, 15 capítulos, tudo já foi definido antes. Mas, às vezes, como herança do romance de folhetim, antigão mesmo, existe um certo acompanhamento também de como o público está reagindo ao caminhar da história, e isso pode trazer mudanças. Às vezes você cria uma personagem que você não dava nada por ela, ela cativa o público e ela precisa crescer na história. Então você dá mais espaço a ela ou aprofunda o arco dela, e aí você resolve inserir na história uma evolução dessa personagem, por exemplo. Ela era introvertida e agora ela vai ser extrovertida. Então, você pode, para as temporadas seguintes, né, ter que refazer a paleta dela. E refazer lá na frente, né? Você começou com uma e você não planejou que essa mudança ia acontecer. Mas também existem as séries em que está tudo delimitado, você não está ali esperando, você não está sondando. Até porque, por exemplo, no streaming é um pouco diferente da TV aberta, por exemplo, que está baseado na audiência, né? E que então flutua muito mais de acordo com a popularidade das personagens. O streaming costuma comprar mais produtos fechados, né? Então, costuma haver um planejamento prévio que pode, inclusive, integrar toda a trajetória. Assim, a gente já está planejando fazer uma série de 5 temporadas. Aí é lógico que isso depende do sucesso também, assim, porque Breaking Bad mesmo, ele é pré-streaming, se eu não me engano. Ele vai ao streaming, mas ele passa na TV também. Então, assim, você tem certas condições de cada história, né, de cada produto, melhor falando, nesse caso, que vão influenciar a sua forma de produzir. Então, às vezes, você faz, vou fazer uma temporada aqui, vamos ver, se a série pegar, a gente faz outras. Se a série não pegar, morre. Mas a construção de personagens e histórias, ela exige realmente um trabalho prévio que é o grosso. As pré-produções, como eu comentei, elas são muito mais, é uma etapa muito mais longa do que a etapa de produção, de filmagem, porque é o planejamento que demora, seja dos equipamentos de luz, seja na definição das locações que já existem, né? Uma locação é tipo um restaurante, uma rua, ou seja, na construção de cenários, que aí o lugar não existia antes, você vai precisar montá-lo todo, seja na definição de paletas de cores, né, da arte, enfim. Essas etapas, a etapa de pré, que envolve tudo isso, ela é uma etapa gorda mesmo, longa, grande. Então, a princípio,
essa paleta de cores não foi feita, não, a cada pré-temporada. Ela foi feita lá no início, delimitando uma cor para a personagem e sabendo que a personagem passaria por esse arco. Então, sabendo que a personagem passaria por esse arco, a diretora, o diretor no caso, ele pode sentar com o seu diretor de arte e decidir, falando, beleza, então qual que é a transformação do meu personagem? Ele começa como um professor pacato e termina como um grande traficante, sei lá, vamos supor, né? Como é que a gente pode fazer essa evolução em cores? Olha, se ele se torna um grande traficante, ele não pode ter umas coresinhas de tons claros, que passam passividade, que passam calma, serenidade, porque ele tem que ter uma pulsação mais forte para lidar com o mundo das drogas. Então, vamos posicionar ele com cores mais pesadas, vamos botar um vermelho, mas o Walter usaria um vermelho chocante? Não, não usaria. Não é da personalidade dele. Então, vamos botar um vinho que aproveita e reforça a noção da sobriedade dele, né? No sentido de que ele tem um objetivo muito claro. Ele entrou no mundo das drogas porque ele precisa deixar dinheiro para a família. E ele acha que ele vai conseguir isso traficando. Então, ele não é como o Jesse, que o vermelho escarlate funciona muito bem, porque é um cara jovem, um cara que não está nem aí, um cara que sei lá, está se achando, quer fazer moral com os amigos, que não tem sobriedade nenhuma, né? A personagem dele é inconstante, cheia de problemas, muito dinâmica, muito da rua. Então, ali o vermelho escarlate funciona, mas seria muito fora da curva para o Walter. Não significa que ele não pode ter um elemento vermelho ali. Ele transita por ambientes. Então, você pode colocar um elemento vermelho numa cena em que ele está presente, mas não faria muito sentido colocar um vermelho escarlate num objeto que ele possui. Ou, se sim, esse objeto ele não é muito importante no sentido de estar sempre junto, porque aquela personagem não escolheria exatamente aquela cor. Vou partir para um outro exemplo que não está aqui. Tem uma série que chama Atípico e fala sobre um adolescente autista. E o quarto dele todo é azul. E tem uma definição muito clara para isso. O azul é uma cor que apazigua ele. Então, é relativamente forçado o quarto dele ser azul, porque é muito azul. Mas a narrativa constrói um vínculo profundo dele com o azul, em que o azul acalma ele, em que o azul facilita com que ele se relacione com o mundo exterior, em que o azul facilita com que ele se sinta seguro, tranquilo, né, num lugar de conforto. Então, as narrativas também elas vão pedindo coisas diferentes, sabe? E você falou, né? Pode partir do gênero, do lugar e tempo em que a narrativa se passa. Sim, como a gente viu ali no expressionismo alemão, com aquele filme que a gente assistiu uma parte ontem, que foi o Gabinete do Dr. Caligari, existe no expressionismo, nos filmes ali, era preto e branco. Mas nos filmes que já se valeram de técnicas de tingimento, existem cores, como Nosferatu. Nosferatu está nesse contexto e ele fez um processo de viragem, que é você embeber o filme na tinta, para que as cores escuras, né, o preto, assuma aquele tom. Ele fez tingimento e viragem, se eu não me engano. Ou seja, não, ele fez o tingimento, que o tingimento pega tudo, porque o próprio Nosferatu, que tem tem partes brancas, você vê que tem um azul ali. Então, pegou o azul no branco também, não só no preto, né? E aí é tingimento, que é tudo. Existe uma paleta de cores ali, que é o azul. Né? Um azul que comunica... O Nosferatu, ele é, né, um vampirão, né? E o azul comunica essa frieza, comunica a palidez, comunica o distanciamento, né, o isolamento, acompanhado de outros elementos de caracterização da personagem. Não é só o azul que traz isso, né? Tem filmes em que o azul não traz esse distanciamento, traz mais essa serenidade, como eu acabei de comentar, do Atípico, né, essa série. Vamos ver aqui o que vocês mais falaram. Antes de eu passar agora, será que eu jogo já para você, Eliana? Senão você vai esquecer também, né? Tu escreveu, tu não vai esquecer, não. Ó,
Em um vídeo institucional, acadêmico, posso usar trilha sonora sem ter problemas com os direitos autorais? Isso eu vou deixar para o final mesmo, Eliana, que aí eu até te mantenho no final até o final da aula, hein? Porque esse vai fugir mesmo do tema da cor, então, mas pode deixar que lá no final eu falo sobre isso, tá? Você vai ter que ficar aí. Deixa eu ver o que mais aqui. O que vocês falaram? E lugares... A Esther falou aqui, né? A Verônica falou antes do Divertidamente, que tem várias cores. A raiva tem ótimo, até porque ali no Divertidamente são sentimentos, né? É muito boa. Até tinham falado do Divertidamente ontem, alguém mencionou também, ontem ou antes de ontem. Realmente, você tem sentimentos ali que vão operar as personagens, né? E esses sentimentos, que são pequenas pessoazinhas, né, na mente, ou no coração, na mente, na verdade, no filme é na mente, tem cores diferentes, né? Essas diferentes versões da mesma pessoa ali tem cores diferentes. Bem bacana esse exemplo. Vou até ver se eu trago aqui para amanhã uma foto das personalidades que estão na cabeça da mulher, das personalidades que estão na cabeça do homem, para a gente ver qual a escolha que eles fizeram. E aí a Esther comentou aqui, né, que em lugares como hospitais o vermelho remete à emergência, algo meio que frenético, não deve causar sensação forte nos pacientes. Então, o uso das cores neutras, ela acredita que seja justamente para não influenciar muito. Sim, e tem uma questão aí que é legal, que é quando você olha para uma coisa e depois olha para uma parede branca, você tem a permanência daquela imagem no olho, né, durante algum tempo. No caso das cores, a cor que permanece é a complementar, é a oposta. Porque o nosso cérebro tenta compensar a cor. Então, você fica olhando para uma luzona verde e depois você olha para o branco e fica piscando, a cor que você vê ali é a cor oposta, que é o cérebro tentando compensar o excesso daquela outra cor que você viu. Então, no caso, o verde, olha só quem é o complementar a ele. É o vermelho. Olha só aqui, ó. E o vermelho é a cor do sangue. Então, as paredes tendem a ser esse esverdeado clarinho para nivelar um pouco, para compensar um pouco esse excesso da cor vermelha. E isso para os pacientes também é muito bom, como você falou, né? Porque traz uma sensação de mais calma, embora também comunique muito a noção do ascetismo, né? De uma coisa ascética mesmo, limpa, clean, mas também meio, entre aspas, sem personalidade, assim, sabe? Meio, né, fria. Porque você tem um tom frio, você tem, perdão, uma cor fria num tom mais claro. Deixa eu ver o que mais talvez vocês tenham colocado aqui. Ah, legal, mais exemplos aí, né, do Stranger Things. Tem esses elementos fortes, mas numa penumbra. Aí a Lara colocou aqui uma referência, legal que você colocou, porque deixa eu ver se é também a que eu trouxe. Aqui, ó, Movies in Color, tá vendo? Vamos lá dar uma olhada, então, no que tem nesse Movies in Color, é bem legal mesmo. E tem nessa outra aqui, que é legal também, que eu trouxe. Isso está no PDF de vocês, tá? Então, vocês podem olhar depois. Aqui, ó que bacana. E é legal porque vocês podem perceber o como fazer também. Porque isso é muito legal de colocar em projeto, por exemplo, se você já tem a definição clara do que você quer. E é bom isso, né? Porque o projeto, quanto mais maduro, mais potente ele é numa seleção. Então, isso é um trabalho de arte muito bacana para ser inserido. E veja como varia, né? Dentro de um mesmo filme. Tem vários, galera. Vale a pena dar uma olhada, assim. É bem bacana mesmo. Ó, esse aqui é do Estúdio Ghibli, que a gente comentou. Que é, né, direção de animação... direção de arte em animação. Muito legal, vale muito a pena vocês olharem. Isso aqui também é Estúdio Ghibli, A Viagem de Chihiro. Vale muito a pena. E essas cores que
a viagem de Chihiro mesmo, que é vários ambientes, né? A viagem mesmo dela, assim, né? Você tem diferentes tons em ambientes, mas você precisa, e inclusive às vezes você tem uma obscuridade muito grande, mas como também é um filme infantil, tem uma certa abertura, como agora, olha só, esse frame aqui é legal também para a gente dar uma olhada em relação à composição, né? Você tem o círculo aí, você tem as linhas verticais, você tem os quadrados das janelas, essa linha do horizonte que dá uma estabilidade, né? Você tem, aliás, a linha do horizonte, a linha horizontal do batente das janelas e a linha do banco, que dá e dá a ela essa noção de, né? Ela não está muito apreensiva aí nessa imagem, apesar do bichinho ali do lado dela, ela está estável. Então, isso também ajuda. Não tem aqui o ponto de fuga que a gente comentou, a linha diagonal. Não tem linha diagonal aqui. É reto. Até tem uma suavização do olhar por causa do horizonte, né? Que já traz essa abertura, mas não tem uma diagonal. Legal, depois vocês explorem aqui, que vale bastante a pena. E aí vou passar aqui um videozinho para vocês, para a gente pensar em cor também. Aliás, antes de passar, não vou passar agora não, sabe por quê? Porque a Aline está descansando, é melhor que eu passe depois, que ela descansa um pouco mais, porque minha filha fazia tradução simultânea, durante 2 horas, filho. Tu já fez? Eu não fiz, mas eu já vi fazer, e isso aí derrete um cérebro. Não. Então, antes de eu passar esse videozinho, eu vou passar aqui, ó, pelo que por algumas das sensações que se atribuem às cores, né? Como eu comentei ali com vocês, olha só, como o vermelho está lá com poder, mas está também com romantismo. Agora, está isso já mais num tom aberto em relação à luxúria e à violência, né? Não é sólida essa cor, né? Vocês conseguem ver talvez com mais facilidade no azul aqui, né? Que existe um azul caloroso, por exemplo, existe um azul intenso, né? Alguém aí deve estar lembrando de Azul é a Cor Mais Quente, né? Que é um filme. Então, existe uma intensidade no azul, mas existe também um esmaecimento, né? Um fraquejamento da cor, digamos assim, que significa outras coisas. Ontem eu comentei com vocês sobre um filme do Lars von Trier, que é Melancolia, né? Porque vocês falaram de Dogville e tal. Eu falei, pô, Melancolia tem a ver com o planeta, a história. E aí vai fazer muita diferença se esse planeta é vermelho, se esse planeta é amarelo, se esse planeta é azul. E aqui já tem uma dica da cor do planeta, né? Não vou dar spoiler da história, que foi maravilhoso, mas já tem uma dica aí da escolha, do porquê da escolha, né? E você... Eu vejo aqui também que o amarelo, ó, ele vai do inocente à obsessão, cara. Não parece que está no mesmo espectro. E por que isso? Por causa de combinações também. Contextos em que as coisas são usadas, em que as cores são usadas. Esse esquema de cores aqui é do livro Se é Roxo, Alguém Vai Morrer, que é um livro sobre cores no cinema, em que essa pesquisadora fez um mapeamento das cores e faz a descrição no livro de 6 cores, que são essas aí. E aí ela traz essa separação. Olha só também, tem romantismo no laranja e romantismo no vermelho. Combinações. Tem corrupção no verde e vida no verde, pela associação com a natureza. O verde, ele também, ali ó, substância venenosa, o verde tem essa sensação também um pouco da insegurança, do suspeito, de um aspecto meio duvidoso, né? Todas essas coisas vão se combinando. O roxo, muito característico de misticismo, uma cor escurecida, mas que não é noite, né? Uma cor muito usada no Halloween, não à toa. Também, evidentemente, se o nome do título do livro é Se é Roxo, Alguém Vai Morrer, o roxo está relacionado à morte. E aqui, eu queria falar um pouco para vocês em relação à combinação das cores, o que a Eva
Heller fala, né? Essa pesquisadora que fez o livro Psicologia das Cores, e não essa pesquisadora do Se é Roxo, Alguém Vai Morrer, hein? São 2 livros diferentes, tá? Os 2 falam sobre cores. E aí a Eva Heller, que tem muito essa busca pela combinação mesmo, assim, ela faz esse exercício de contextualizar o uso da cor, ela vai dizer que nós conhecemos muito mais sentimentos do que cores. E dessa forma, cada cor pode produzir muitos efeitos e, frequentemente, contraditórios. Cada cor atua de modo diferente, dependendo da ocasião. O mesmo vermelho pode ter um efeito erótico ou brutal. Pode ter um efeito nobre ou vulgar. O mesmo verde pode atuar de modo salutar, né, saudável, ou venenoso. Saudável seria ali já mais ligado à vida, ligado à natureza, ou ainda ter um efeito calmante. O amarelo pode ter um efeito caloroso, mas pode também ter um efeito irritante. E em que consiste o efeito especial da cor, então? Consiste em que nenhuma cor está ali sozinha. Está sempre cercada de outras cores. A cada efeito intervém várias cores. A cada efeito buscado, a cada efeito previamente definido, intervém várias cores para comunicá-lo. E isso formaria um acorde cromático. E ela, inclusive, propõe um acorde cromático nesse sentido, ó, de esquematizações mesmo. São livros interessantes de se ter para a gente nortear e ter referências, mais uma vez a importância da referência, de como construir. Por isso a etapa da pré também é tão longa, porque ela precisa de um esmero, né? Ela precisa de um cuidado. Essa é uma obra que você vai fazer e vai deixar, ela vai estar aí no mundo. Então, torne-a rica, dê a ela muitas coisas para comunicar, porque ela vai ficar e você vai ter pessoas que vão explorá-la muito. Vai ter gente que vai ver o filme e vai falar, tá, ok. E vai ter gente que vai adorar o filme, que vai estudar o filme, que vai usar o filme como exemplo. E o filme precisa comunicar tudo o que ele precisa, né? Ele precisa comunicar tudo o que ele quer, tudo o que é necessário para passar a história. Então, vale a pena a gente ter essas referências para pensar em como construir isso. E elas não são estáticas, hein, pessoal? Estáticas no sentido de que foi, inclusive, por isso que eu trouxe vários livros, várias pesquisadoras, né? Para a gente ter uma riqueza aí de elementos a comparar, né? Para a gente não assumir que a coisa é verdade pura e simples. E, além disso, lembrem-se, a cor não está lá sozinha. Tem objetos, tem iluminação, tem maquiagem, tem muita coisa que está entrando em jogo. Tem a própria composição do quadro. Então, você pode comunicar confiança, por exemplo, com essas cores que ela sugere, mas a confiança também, ela pode estar relacionada ao símbolo do círculo. Porque lembra que o círculo tem uma noção de plenitude, infinitude, calidez, proteção. Então, você vai combinar diferentes elementos básicos da sintaxe visual, né, da sintaxe da linguagem visual, que Donis Adonis fala, para comunicar essa mensagem. E aí, vamos ver um videozinho aqui agora? Vamos ver um videoclipe que faz muito uso de cores e ornamentações. E isso é muito bacana para a gente ir construindo as referências. E o que eu quero falar aqui com vocês é a importância desses elementos de arte para a construção da mensagem. Vamos ver? É um videoclipe da Isa, chamado Fé. Muita cor aí, hein? Antes da gente analisar, bora tirar o print saideira de hoje. Amanhã tem mais, hein? Não se esqueça que eu vou dizer o horário certinho. Bora pro print?
Rolou, galera. Valeu. Show de bola. Ó, legal que eu tô vendo que vocês ainda estão sorrindo, estão de olho aberto, vocês estão comigo, vocês não foram embora, ninguém dormiu. A Nina chegou aqui perigosa, deitada na rede, com um prato cheio para dormir, uma redezinha. Não vi a Nina com a câmera aberta, hein, Nina? Será que tu dormiu ou saiu no print final? Não, bora lá então. Vamos falar aí? Vocês querem comentar alguma coisa sobre o videoclipe? Alguém quer fazer algum comentário? Bru, você levantou a mão mesmo ou é aquela sua levantada anterior que você não baixou? Fiquei na dúvida. Levantei. Mande ver. Oi? Pode? Então, sobre esse clipe, eu sempre fiquei... Vejo ele direto. Você Tá sempre ficou o ouvindo? quê? Tá me Cortou. ouvindo? Não, você Voltou. sempre ficou, aí Eu cortou. eu vejo ele praticamente todos os dias, esse clipe. E agora, depois que eu comecei a fazer comecei a fazer o curso aqui, eu comecei a ficar reparando as escolhas que ela fez e, tipo, em cada frame, cada parte da música também combina com igual a primeira parte, assim, hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. É um branco e o azul, que remete a céu, para mim, né? Aí, na hora que ela tá falando assim, fé para quem é forte, fé para quem não foge a luta, o vermelho, o povo tenta não sufocar ela, não deixa ela subir a escada, que não sei o quê. É que eu vou me dando agonia, eu falo assim, gente, as cores, igual, não sei se alguém falou, mas eu acho que as cores estão, tipo, extremamente ligadas ao que a mensagem que ela tá passando na letra e nas batidas também da música. Aí seria isso mesmo ou eu tô ficando maluca? Não, é por aí mesmo, Bru, é por aí mesmo, exatamente. Ela escolhe formas de intensificar os sentimentos que estão na música, né? E a música também tem uma evolução, né? Ela conta uma história aí, e ela transita nos ambientes para isso. Antes de eu comentar, vou já soltar para a Janaína. Quer falar, Janaína, agora? Oi, desculpa. Estão me Tranquilo. ouvindo? Positivo. É porque minha internet está travando Tá mesmo. muito, né? Esse videoclipe dela realmente é muito forte na questão da cor do vermelho. Estão me ouvindo? Tô. Está travando bastante. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Está travando muito. Eu estou na rua aí do trabalho. Então, isso bem intenso. É na cor vermelha, né? Tem a parte ali que ela tá. Aí joga aquele foco vermelho bem em cima dela. E remete a essa coisa mais sensual, mais sensualizada. É exatamente isso que você falou. Eu até diria que esse vermelho aí, para mim, ele comunica menos sensualidade do que força, no sentido de paixão, assim, de visceralidade, sabe? De um negócio que vem de dentro, assim, que é, inclusive, a hora em que ela caminha com as pessoas segurando, assim. Então, eu vejo mas ainda assim ela tem uma roupa bem colada, que é diferente, né? Então tem o elemento da sensualidade também usado aí, tem sim. Que é um elemento que ela usa muito, inclusive, enquanto identidade artística. Mas o vermelho também traz o sangue com muita potência, assim, né? Com a necessidade de você levar a disputa adiante, né? Com a necessidade de você enfrentar, de você seguir. Ele é muito intenso mesmo, né? E ele tem Sim, puxado para força mesmo, né? vários momentos. Por mais que você fale do vermelho, e eu concordo que é muito intenso, talvez a premência, a força do vermelho de aparecer tanto para você seja porque ele é mesmo mais gritante. Mas, por exemplo, ela tem um período do clipe relativamente grande, acho que se a gente tentasse comparar em termos de minutagem, com o azul final, que está dentro de um círculo, que é a hora da celebração.
É hora da celebração do poder negro, da consciência negra, da igualdade, da força do preto em conquistar seu lugar, em lutar por igualdade, em dizer quem é. Então, e comentaram que acho que foi o Alex, né? Isso aqui, ó, um videoclipe com inúmeras referências ao universo negro. Sim, ele começa com vários elementos de afrofuturismo, né? Com vários elementos de futurismo e vários elementos da cultura afro que confluem nesse conceito do afrofuturismo, né? Que é pensar a identidade e a filosofia negras dentro da vida coletiva do mundo, né? A inclusão dessa visão de mundo dentro de um fazer coletivo. Então, ela marca a trajetória, né? Como isso, né? O Branco do Céu também que comentaram. Vou passar aqui para Ronald. E antes de passar para você, Ronald, rapidinho, Arcilene comentou da queda de Glória Groove e deu um spoiler, porque era o próximo videoclipe que a gente ia ver. Mas mandaste bem, Arcilene, você já tirou aqui o que é o próximo vídeo. Fala, Ronald. Não, é uma pequena comparação aqui. Normalmente, quando estava cores menos saturadas, estavam cores mais sóbrias, como você falou, ela estava mostrando mais vitória dela, ou uma sobriedade dela. E quando estava cor mais saturada, mais intensa, estava mostrando sentimentos, guerra, luta, poder. E outra coisa que não é com cores, mas também é sobre direção de arte, também os instrumentos que ela começa tocando no começo. Tem o da cultura afro, mas também tem aquele instrumento meio distopante, tipo aquele, eu esqueci, aquele instrumento de sopro que fica que tu aperta assim um cano, mas ele tá com vários canos separados, que dá aquela sensação de bizarrice um pouco. Tô olhando aqui pro lado que eu tô espiando para ver o início. Ali, ó. Ó, o plano de baixo para cima. E cheguei. É essa hora, né? Chegou no alto. Câmera de baixo para cima. Esse clipe é muito poderoso. Aqui, esse que você estava comentando. Um instrumento de sopro com... exatamente, ele traz, sim, né? Essa inventividade, né? Esse novo, essa diferença, né? Esse desenvolvimento. É muito poderoso mesmo. Quem é forte? É para quem é forte? Ação de muita coisa para dialogar, para comunicar o sentido. Vamos ver a queda, então? De Glória Groove. Respeitável público, um show tão maluco. Essa noite vai acontecer aqui. A gente vai armar um circo, um drama com perigo. E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu. E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Podem tentar, mas não vão me pegar. Terror nenhum, com meu poder derrubei um por um. Vivem fazendo de tudo pra te atingir. Eles agem como animais. Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Daqui do alto não tô te escutando. Cê vai falando, eu vou faturando. Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de mim, vai sangrando. A carapuça cê viu? Cadê você? Ninguém viu? Tô dominando o Brasil. E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda.
extra, não fico de fora dessa. Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda. Extra, extra, logo logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Esse também, né, gente? Muito... Ô, Javan, você tá com o microfone aberto. Aí, olha. Botou. Muito forte, né? Visualmente, esse filme. Com muitos objetos de cena. Cria-se um contexto, que é o contexto do circo, né? Que é o contexto do exótico. E isso ajuda a contar uma história também, porque o círculo é um espetáculo, né? E a música fala sobre isso. Né? Já estou vendendo ingresso aqui para você me ver. Então, os objetos vão dialogando, mas apesar de ser um circo, vai mais para o circo de horrores, né? Talvez uma busca do vaudeville, que era um circo de excentricidade francês ali, que inclusive influencia muito o nascimento do cinema. Vou escrever aqui como escreve vaudeville, que esse não é fácil não, é V-A-U-D-E-V-I-L-L-E. Né? E os vaudevilles, eles também foram importantes para o nascimento do cinema, e ele é esse circo meio de exotismos, né? Mulher barbada, essas coisas. E isso tem muito a ver com a identidade estética da própria Glória Groove, que é uma drag. Então, ela fortalece, e transitando em várias personagens do circo, com muita opulência, né? Com muito poder, mas usando já uma paleta menos alegre, né? Um pouco mais escura. O vermelho, por exemplo, vai para o vinho, né? Vai para um escurecido, assim. E as formas também estão mais ou menos ali. Por exemplo, ela faz um conflito quando ela coloca ela própria subindo a escada, a gente olhando de baixo, assim, e é um círculo. Então, era para trazer, supostamente, uma proteção, né? Uma tranquilidade. Mas ela vai subindo, lá embaixo estão aqueles que perseguem ela, digamos assim, né? Os agouros, e ela cai. E o círculo se torna um fechamento, né? Eles vão para cima dela. E aí a música vem e reforça essa noção, porque ela está cantando e é na hora que o áudio faz um... como se ela tivesse sido engolida, mordida, comida, né? Então, são muitos usos para construir a mensagem, né? Lembrando, então, que a cor, ela está em diálogo com algo. E aqui também você consegue ver, isso é um exercício também que eu acho sempre muito bom, qual era a cena? No sentido de, porque são diárias, né, de filmagem, você vai planejar. Então, quando a galera, que a gente vai falar disso amanhã, análise técnica de arte. Então, lá no da Isa, ela foi fazer a primeira cena do branco. Ela está com uma roupa azul, tem alguns objetos, alguns instrumentos, tem menos gente do que nas outras cenas, ela está de chapéu, e essa cena não foi feita em continuidade com as outras, fez um dia no dia seguinte fez o vermelho. E talvez não só numa diária, mas em mais de uma. Então, no da Isa, fica muito mais fácil a gente perceber essas quebras das cenas, porque a cor, ela é uma demarcação do cenário também. Já no da Glória Groove, a narrativa, existe uma narrativa mais... por mais que seja simbólica também, ela tem muito mais elementos, né? Muito mais coisas dialogando ali. E aí talvez o nosso cérebro deixe passar as quebras das cenas. Mas a gente tem que ver, por exemplo, ela tem um visual, quando ela está ali com aquela roupa, eu não sei o nome da personagem, mas que tem né, um chapéuzão que cai para os dois lados, assim... Ela tem o quadriculado em preto e branco, com muitas linhas diagonais. Esse é um.
Outro é quando ela está caminhando com o frade mesmo, né? A roupa vermelha do mágico, com a cartola, com o frade não é fraque, né? Acho que é fraque, perdão aí. Se for frade, tinha que sair da igreja, lá, te deixar de rezar para ir lá dançar com Glória Groove, então é o fraque. Então, vamos percebendo isso também, ó. Quais elementos que tinham que estar presentes para essa cena? Quais elementos que tinham que estar presentes para essa outra cena? E convido vocês também a darem uma olhadinha na personagem que é esse agouro que eu chamei, né? Que tem uma hora que aparece também num túnel de esgoto, assim, uma pessoa agachada, que é meio um bicho, assim. E esse bicho lembra muito os bichos do Guillermo del Toro, que eu comentei ontem. O del Toro, ele é um cineasta espanhol que fez o Labirinto do Fauno, sobre o qual eu comentei também, né? E aí, eu vou, na próxima aula, passar para vocês um vídeo de uma caracterização de uma personagem fantástica desse universo do Labirinto do Fauno, para a gente pensar nessa necessidade da arte, né? E já dizer para vocês, ó, amanhã, quinta-feira, meio-dia, amanhã, nosso encontro é no mesmo bate-local, mas numa bate-hora diferente. Meio-dia a gente se encontra aqui, até as 2 a gente vai, e aí a gente vai falar um pouco disso, dessa operacionalização. Como é que eu faço qual é o momento em que eu vou sentar com o diretor, a diretora, para a gente definir essa paleta de cores, para a gente definir esse objeto de cena, porque são muitas coisas a definir. Lá no roteiro tá assim, a personagem entra em casa, mas na prática, como é essa casa? Ela é de 2 andares, ela é de 1 andar, ela é apertada, a pessoa tem mania de coleção de coisa e tem um monte de cacareco, ou a pessoa é minimalista, a pessoa tem uma casa que é mais de uma estética modernista ou de uma estética antiga, móveis de madeira ou móveis, né, de madeira marrom ou móveis de acrílico, móveis de metal, linhas retas ou filigranas, rebites, né, elementos que poluem o visual da casa ou que tornam a casa mais clean, mais limpona, de uma personagem, então, mais prática. Veja que essas definições são etapas mesmo. Quantos ambientes a gente tem? Quem vive nesses ambientes? Porque as escolhas das coisas que estão na casa de uma personagem não são nossas, mas da própria personagem. É ela que mora ali. Então, a gente tem que saber quem é ela, que escolhas ela faria. Legal? Ó, amanhã, então, meio-dia, a gente tem o nosso 4º encontro para falar sobre análise técnica de arte. Eu quero lembrar para vocês que todos esses encontros, toda essa oficina, é uma parceria do Instituto Ladainha com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa aqui do DF. E a gente vai estar junto amanhã, então, mais 2 horinhas para a gente continuar a nossa prosa de direção de arte. Bom demais estar com vocês. Não passei a bola para vocês comentarem da Glória Groove por causa do nosso tempo já avançado, mas vão pensando aí e na aula que vem a gente pode começar fazendo a recapitulação que eu gosto de fazer, para a gente não deixar nada para trás. Tá joia? Valeu demais, pessoal. Muito bom estar junto. Obrigada pela participação. Nos vemos amanhã, meio-dia, beleza? Até lá!